Feliz na Matrix. Olá, tudo bem? Eu sou Léo Freitas e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse título que eu coloquei aí e eu vou te explicar o passo a passo daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, e muito do que eu vou falar aqui tem comprovações, tá? Comprovações científicas que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Imagine você tomar uma pílula e no dia seguinte você passar a enxergar o mundo como ele é, sem véu, sem máscara, sem mentira, sem o engano, sem essa trapaça que a gente vive aqui. Mas aí você deve estar pensando, que mentira, que trapaça. É isso que nós vamos discorrer aqui nesse vídeo. Imagine também se existisse a possibilidade de você transferir a informação através de onda eletromagnética para a sua mente, daquilo que você quer, adquirir, conhecimento e várias outras coisas. Então, da mesma forma que você tomou a pílula, né, se fosse possível você tomar uma pílula e enxergar tudo com o mundo como ele é, seria um grande choque. Um choque muito tremendo para você, até perigoso. Da mesma forma, transferir para você uma informação assim na velocidade da luz e no dia seguinte você passar a enxergar o mundo como ele é. Então, você teria mesmo se existisse essa possibilidade, você teria que estudar, pesquisar e ir desenvolvendo aos poucos para que não haja esse choque de realidade. Fazer aqui um passo a passo a respeito de vários assuntos: economia, política, religião, igrejas, indústria farmacêuticas e tudo mais. Até futebol eu vou falar um pouquinho a respeito. Então fique comigo até o final. O que seria o feliz na Matrix? Feliz na Matrix é aquela pessoa que é paga para não entender, para o sistema continuar ativo. E tem aquelas pessoas que estão tão dependentes do sistema que vão lutar com unhas e dentes, né, com garras, para poder o sistema continuar ativo do jeito que está. Muitas pessoas têm a noção e estão lucrando com isso. E muitas pessoas estão escravizadas por conta desse sistema que foi criado e vai continuar ativo aí durante muito tempo. E eu vou falar também da escravidão, né, dos negros e muitos outros assuntos. Eu vou começar falando a respeito do futebol. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil, né, você acha uma coisa normal o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha? Esses resultados que acontecem de Copa do Mundo, você acha uma coisa normal? Se você acha uma coisa normal, eu sugiro você a pesquisar mais assuntos relacionados a esse tipo de manipulação. A manipulação dos resultados do sorteio, né? O país que vai sediar a Copa do Mundo, a gente não tem como assim provar, mas existem fortes indícios de que o resultado da Copa do Mundo, né, do país sede, o país que vai sediar, aquilo ali já é elaborado muito tempo antes, e quando acontece o sorteio, né, já teve filmagens mostrando a manipulação, que aquele sorteio que acontece ali é uma manipulação. Outra coisa também, nos campeonatos regionais, existem as casas de apostas e os sites de apostas que apostam tanto no resultado dos jogos quanto outros assuntos assim mais específicos. Por exemplo, quantos escanteios o time vai ter, quantas finalizações, quantos gols e os resultados dos jogos, né, ou daquele jogo em si, ou o resultado do campeonato. Então, até aí tudo bem. Se a pessoa ela gosta de jogar, se ela gosta de futebol, se ela torce pelo time dela ou torce por outros times, até aí tudo bem, não tem nada a ver ela apostar para ganhar um dinheirinho. Mas e quando o jogador, né, aquele profissional, ele começa a fazer apostas também?
porque o negócio ele dá tanto dinheiro que até o jogador ele entra nessa jogada. Então foi feita uma denúncia numa TV aberta em que ela mostrou que um jogador de um determinado clube ele ficava jogando a bola para escanteio, para poder manipular esses resultados e ele lucrar com isso. Então as pessoas ficam aí brigando por conta de futebol, brigando por conta de time de futebol, acontecem muitas mortes dentro do estádio, fora do estádio, as pessoas ficam aí iludidas, brigando com o irmão, brigando com o cunhado, brigando com o vizinho, colega de trabalho por conta de futebol, e na verdade o futebol é uma enganação. Isso aqui que eu estou falando aqui é só uma pontinha, só um pedacinho, né? Existem muitos outros escândalos do futebol que eu não vou mencionar aqui porque vai levar muito tempo. Eu vou falar agora na área da saúde e remédios. Isso aqui que eu vou falar, esse remédio que eu vou citar o nome, é uma denúncia que foi feita no canal do Alberto Delíssola, uma série de vídeos que ele está fazendo, que se chama o seguinte: Escândalos da Indústria Farmacêutica. Então você pesquisa lá, você vai ver a série de vídeos completos, né, uma reportagem que ele fez e tem comprovação de tudo que ele falou, e tudo que eu vou falar aqui ele tem comprovação. Então você vai passar lá no canal dele e vai assistir. Então ele vai falando várias denúncias de vários medicamentos, um deles é o Tamiflu. Segundo ele, segundo as pesquisas dele, não tem comprovação científica o remédio, e o grande problema é o seguinte: uma única empresa fabrica esse remédio e distribui para quase todo mundo. Então ele contrata, a empresa contrata o laboratório faz os testes e, segundo o laboratório, aprova esse medicamento e diz que tem comprovação científica. Mas segundo o Alberto Delíssola, não tem comprovação científica. E uma prova disso é que os Estados Unidos estão processando a empresa em mais de 1,5 bilhão para reparar os danos causados por esse remédio lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o próprio governo compra muito desse medicamento e distribui para a população. E muitos médicos estão aconselhando tomar esse remédio para conter os vírus, né? Ele é um antiviral, é usado para gripe. Então estão indicando esse remédio, estão indo nas redes de televisão e indicando esse remédio. Então, ou seja, essas pessoas, elas estão seguindo a manada, estão seguindo o sistema. Outra coisa e um outro assunto que pode deixar muita gente indignado quando ficar sabendo é o seguinte: em 1976, lá no continente africano, teve uma pandemia do vírus Ebola, que dizimou metade da população, né? As pessoas morriam e não tinham informações a respeito do vírus. Depois conseguiu obter informações que esse vírus veio da contaminação, né? Porque lá eles comiam macacos e comiam macacos doentes, infectados. Então esse vírus veio através dos macacos e dos morcegos que eles comiam para poder combater a fome. Então matou milhares de pessoas, metade da população morreu. E até 2019 não foi confeccionado vacina para poder erradicar esse vírus. Só houve a elaboração dessa vacina em 2019 porque a OMS sugeriu que fosse feito essa vacina, porque ela previu, né, fez a previsão de um novo vírus. Então, se não fosse por isso, até hoje não existiria uma vacina para combater o vírus do Ebola. Um outro assunto que eu queria tratar aqui é a respeito de hospitais. O hospital, ele recebe, os hospitais particulares, né? Especificamente para hospitais particulares, eles recebem uma certificação, ou seja, uma premiação. Acontece uma banca examinadora que vai lá em vários hospitais particulares do determinado estado e analisa hospital por hospital. Então esse hospital ele recebe uma premiação, uma certificação
de que ele é o melhor hospital do estado. Ele passou por vários critérios, né? Tem os melhores equipamentos, o melhor atendimento ao público e a melhor qualidade, tem a melhor recuperação dos pacientes e tal. Então esse X hospital, o que ele faz? Todo ano ele paga para que essa comissão fiscal dê para ele essa premiação, essa certificação. Então todo ano ele ganha como o melhor hospital. Então é o seguinte, esse hospital realmente ele é um excelente hospital, tem os melhores equipamentos, um excelente atendimento, os funcionários têm que fazer treinamento constante para poder aperfeiçoar, existe o protocolo de atendimento, então ele realmente pode-se dizer que ele é um dos melhores, mas nós podemos dizer que ele é o melhor? Ele só é o melhor porque ele paga para a banca examinadora. E os funcionários que trabalham lá, boa parte deles é o feliz na Matrix, porque está trabalhando ali, existe uma pressão psicológica muito grande para poder dar um melhor atendimento para os pacientes, né, para os clientes daquele hospital. E esse hospital, ele paga muito pouco em vista dos outros hospitais, ou seja, ele paga uma quantia pequenininha a respeito dos benefícios também, dá um benefício muito pequenininho e a pessoa está ali feliz da vida, porque ele é o melhor hospital. Então, quando se conversa com outras pessoas, as pessoas falam, nossa, você trabalha em tal hospital? Eu trabalho em tal hospital. Não sabendo elas que esse hospital é um dos que paga menos, né? Então, se a pessoa pesquisar um pouquinho, ela vai saber que é o que paga menos e dá menos benefício. Nada contra a pessoa receber pouco, mas se o hospital é um hospital que cobra, que exige, então ele tem que pagar bem. Então, acontece isso tanto nesse X estado quanto nos outros estados aí do Brasil. Um outro assunto que eu queria tratar é a respeito do câncer. Você acha que com a tecnologia que a gente tem, com todos os recursos industriais, minerais, laboratórios sofisticados, você acha que realmente não existe a cura do câncer? Eu acredito que existe a cura do câncer, mas existe uma vontade muito maior de manter o sistema do jeito que ele está. Os tratamentos, os equipamentos, né? Muita gente ganhando com medicamento, com equipamento. Então é um dinheiro muito grande para que essas indústrias, né, hospitais abram mão disso tudo para poder dar a cura para a humanidade. Então é mais fácil manter as pessoas enganadas, né, de que ainda não existe a cura para o câncer, do que acreditar que existe a cura do câncer. Porque a cura do câncer é um medicamento, é um processo, é um tratamento, né, tão barato que vai quebrar muitos hospitais aí que vive de curar doente com câncer. Tem também um outro assunto que eu queria tratar aqui a respeito de alimentos. Agora eu vou falar sobre alimentos transgênicos. Você já ouviu falar em alimentos transgênicos? Ele tem um símbolozinho no rótulo, que inclusive eles estão querendo virar lei para que tire essa informação da embalagem. É um alimento geneticamente modificado. Então o próprio nome fala geneticamente modificado, ou seja, ele não é saudável. E muitos nutricionistas, médicos vão falar, tem muitos médicos, nem é dessa área, eles estão dando palpite nessa questão alimentícia. Eles não são nutricionistas, mas eles estão dando palpite para falar que o alimento transgênico é um alimento bom, saudável, e aí cai naquele mesmo problema. Uma única empresa criou, desenvolveu, patenteou e laboratórios, né, disseram, não, esse tipo de alimento aqui é um alimento bom, é um alimento saudável. Então as pessoas comem sem saber, e vai ser criada uma lei também para que tire essa informação lá da embalagem. O Hélio Couto, em uma de suas palestras, ele fala a respeito desse alimento transgênico. Se uma pessoa falar, eu não como, outra pessoa falar, eu também não como, a outra não come, todo mundo falar que não vai comer, pronto, você resolve o problema.
Então, o alimento é um alimento geneticamente modificado, o próprio nome fala, mas existe uma necessidade grande de suprir, né? A humanidade está crescendo cada vez mais, então existe uma falta de alimento, né? Ou uma falsa crença que não existe alimento. Então eles vão criando esse tipo de alimento falso para poder colocar nas prateleiras e as pessoas comem sem nenhuma informação. Agora eu gostaria de falar na economia do cartão de crédito. Gente, cartão de crédito, o próprio Hélio Couto já falou em uma das suas palestras lá. Cartão de crédito não é crédito, cartão de crédito é dívida. Então se você... Existem as pessoas que ganham dinheiro com programas de milha, né? Programa de fidelidade, com milhas. Então, com essa exceção, né, as pessoas estão viciadas no cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é uma dívida, é um parcelamento. Então, se você deixa de usar o cartão de crédito, você deixa de parcelar. Então, você vai quebrar o sistema. O sistema alimenta disso, de empréstimo, de dívida. Então, em uma das suas palestras, o Hélio Couto fala o seguinte: se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, você não compra. Se você tem, você compra. Se você não tem, você espera. É assim que funciona. Outra coisa também, a bolha do setor imobiliário. Em 2008, teve uma crise, que é a crise do subprime. Depois você pesquisa aí. As empresas, as construtoras, os bancos, as financeiras aprovavam crédito. Mesmo aquelas pessoas que não tinham condições de comprar o imóvel, elas iam lá, essas empresas, né, financeira, construtora, iam lá, aprovavam o crédito. Então as pessoas se endividavam e isso virou uma bolha, uma crise praticamente mundial. Então é mais ou menos isso que acontece. As empresas vão lá, aprovam o crédito das pessoas, mesmo elas não tendo condições. A pessoa mora ali um certo tempo, não consegue pagar e depois a empresa vai lá e toma aquele imóvel e vende para outra pessoa. Então ela lucra duas vezes. Ela lucra aquela pessoa que comprou pela primeira vez e lucra depois. Por exemplo, aqui no Brasil, a Caixa Econômica Federal, ela não tem um trabalho nem de tirar a pessoa dali. A pessoa que compra o imóvel, seja no leilão ou o que for, ela tem que tirar a pessoa de lá, se a pessoa não desocupar o imóvel. Outra ilusão são os leilões, seja de carro, casa, apartamento, moto, né? Ou seja, as pessoas elas vão no leilão, que eu já fui no leilão, então normalmente acontece da pessoa comprar um carro ou uma moto no mesmo preço que está comprando lá fora. Então, para a pessoa não ser prejudicada nisso, ela teria que especializar no assunto e várias vezes lá para poder analisar, verificar, ver se compensa, para depois ela comprar um carro um carro ou uma moto. E no caso de leilões de imóveis, o que acontece? A Caixa Econômica ela joga o valor daquele imóvel mais caro do que o valor de mercado. Então ela costuma pegar os desinformados, compra aquela casa num valor superior que é o valor de mercado. Mas muitas pessoas não compram, aí acontece um segundo leilão ou um terceiro leilão e ainda continua no valor muito alto e aí ele vai caindo. Até chegar à venda direta. A venda direta já não é leilão. Qualquer pessoa que chegar lá no site pode comprar e uma empresa terceirizada vai ganhar uma porcentagem aí de 5, 6% cada imóvel que conseguir vender. Então, o viável seria a venda direta, quando o inquilino, né, a pessoa não está no imóvel. Se ela estiver no imóvel também, você vai ter que contratar um advogado para poder mover uma ação na justiça e tirar aquele inquilino dali. Agora eu gostaria de falar dos meios de comunicação, dos meios tradicionais de comunicação. Todo mundo já sabe que esses meios de comunicação, né, ou quase todo mundo sabe que eles são financiados pelo sistema. Se você observar, as informações que passam ali é só sobre morte, acidente, violência, violência doméstica, corrupção,
e é sempre passada uma sensação de impunidade. O político tal roubou e não foi preso, a pessoa bebeu, pegou o volante, atropelou várias pessoas, matou e não foi presa. Então, sempre é mostrado isso. Então, a pessoa ela vai assistindo aquilo ali, ela fica uma pessoa desacreditada da justiça, da polícia e de vários outros órgãos aí da justiça, porque tal fulano foi roubado, o assaltante entrou lá na casa lá, cometeu várias atrocidades e não deu nada. Então as pessoas ficam desacreditadas. Então quando elas têm um objeto roubado, ela não vai registrar uma queixa, porque ela sabe que não vai dar nada, porque ela está ligado na televisão. Então o que dá notícia é as más notícias, é só coisa ruim que dá Ibope. Na área da economia também, sempre quando mostra a respeito na área de economia, mostra que tal pessoa roubou, criou uma pirâmide financeira, enganou milhares de pessoas. Então as pessoas elas têm medo de investir, por exemplo, ações, fundos imobiliários, esses outros tipos de investimento, elas têm um medo tremendo, porque elas estão ligadas na televisão e a televisão só mostra que as pessoas investiu e perdeu, investiu em tal segmento e perdeu, investiu em ações e perdeu, né? Então tudo para essas pessoas é pirâmide financeira, porque elas não têm conhecimento, porque elas ficam ligadas na televisão de canal aberto e mostra só coisas ruins. Agora eu vou falar sobre igrejas e religiões. Igrejas e religiões também é Matrix. Quando a gente veio ao mundo, já tinha criado esse sistema de igrejas e religiões. Então, todo um conjunto de crenças e valores para poder nos manipular. Se você é uma pessoa que é religioso e acredita que é de Deus, esses assuntos aqui que eu vou falar, ó, guerras, escravidão, mortes e mais mortes e mais mortes, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, a catequização dos índios aqui no Brasil. Não sei se você já pesquisou. Se você não pesquisou, eu sugiro que você pesquise como que foi a catequização dos índios aqui no Brasil. Então, lá no livro sagrado, tá que houve guerras e mais guerras que Deus autorizou, Deus mandou o anjo dele e matou milhares de pessoas, né? Ou seja, Deus mandou entrar na cidade e matar homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência físico, visual, matar todo mundo. Então isso é de Deus. Eu pergunto para você, isso é de Deus? A pessoa chegar lá com a ordem de Deus e matar todo mundo. Eu pergunto para você, onde está a ética de guerra? Porque toda guerra, desde que o mundo é mundo, existe uma ética de guerra. Você não pode bombardear, né? No caso, hoje a gente tem bombas, né? Tem arma de fogo, naquela época não tinha. Mas desde que o mundo é mundo, existe a ética de guerra. Hoje, por exemplo, você não pode bombardear escolas, você não pode bombardear hospitais, você não pode praticar violência contra mulheres, estupros. Se o país ele se rendeu, você não pode chegar lá e matar. Se aquele grupo de pessoas eles se renderam, você não pode chegar lá e matar. Você não pode fazer isso. Tem a questão também da escravidão. A igreja ela sempre apoiou a questão da escravidão, porque o homem lá atrás ele pecou, então hoje ele pode ser escravo. Então a igreja sempre assinou embaixo a questão da escravidão. Você acha que isso é uma coisa correta?
eu sugiro você pesquisar a respeito de mortes e mais mortes e sacrifícios também. A questão dos sacrifícios é o seguinte: povos pagãos sempre fizeram essa questão de sacrifícios e a igreja sempre condenou os povos pagãos, sempre falou mal dos povos pagãos, mas na verdade ela copiou essas práticas dos povos pagãos. Então tá aí o motivo pelo qual elas criticam tanto os povos pagãos, para você não ir lá e pesquisar a respeito dos povos pagãos, porque na verdade a igreja vai lá e copia, pega daqui, pega dali, pega de lá. Então ela vai lá e critica para você não ir lá e pesquisar e ficar aqui só com as informações que forem dadas aqui. Então eu sugiro para você que você leia o livro As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell, 4 volumes, para você ficar mais informado a respeito de religiões, crenças e igrejas. Tem um livro também, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. É muito interessante para você saber utilizar a Bíblia da melhor maneira possível, com a interpretação correta. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, comente. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo nosso conteúdo sempre em primeira mão. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado!